Livro de Salmos, Salmo de número 18, a partir do versículo de número 30 até o 45, diz assim a palavra do Senhor. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Senhor que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés. Depois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os persegui, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeças das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Amém. Palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos trabalhando no Salmo de número 18 sobre o seguinte tema: Deus, o nosso libertador. Deus, o nosso libertador. E quando nós lemos os versículos 30 a 45, nós vemos algo bastante interessante. Aqui o salmista está voltando ao assunto que ele tratou nos versículos 7 a 19. É o mesmo assunto. Caminha na mesma direção os versículos 30 a 45, tal qual os versículos 7 a 19, ok? E o que é que acontece dos versículos 7 a 19? Eles estão na sequência do 6. E no 6, Davi apresenta uma oração, ou anuncia a sua oração. Lá no 6 nós encontramos o seguinte: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, irmãos, como acontece nos versículos 7 a 19, onde Davi vai narrar a resposta de Deus para a sua oração do versículo 6, a mesma coisa vai acontecer dos versículos 30 a 45. Ficou claro isso aqui, irmãos? Nós temos em dois lugares Davi narrando como é que Deus responde a sua oração por socorro, tal como ele descreve no versículo 6. Como é que ele responde a oração? Como é que Deus responde a oração por socorro feita por Davi? Nós encontramos essa resposta dos versículos 7 a 19, mais uma vez, e novamente dos versículos 30 a 45. Ficou claro isso, irmãos? É uma volta ao tema. Só, irmãos, que Davi trabalha nessas duas passagens de formas diferentes. Nós já estudamos os versículos 7 a 19. E lá nós vimos que Davi faz uma ligação entre a ação de Deus, que Deus efetuou
na sua própria vida e a ação que Deus efetuou na história de Israel séculos antes. Davi olha para a sua história e faz um paralelo da ação de Deus, da mesma forma como Deus agiu com Israel séculos antes. É por isso, irmãos, que nós não vemos lá no texto anterior nenhuma indicação, nenhuma menção, quer seja direta ou indireta, a um evento específico na história de Davi. O que nós esperamos encontrar numa narrativa onde Davi vai descrever como Deus agiu em sua vida, livrando, respondendo à sua oração por socorro? Nós esperaríamos, irmãos, encontrar, quer seja de forma direta ou indireta, alguma menção aos inimigos de Davi. A Saul, por exemplo, que o perseguiu tão terrivelmente. Aos inimigos nacionais que Davi, já sendo rei de Israel, teve que enfrentar. Ao período que Davi teve que fugir de Saul, da fúria do rei Saul. Aos gigantes, assim como o mais conhecido dele, o gigante Golias. Não tem, irmão, dos versículos 7 a 19, não tem nada disso. De fato, Davi, ele faz menção a 3 histórias de Israel, porque ele está fazendo esse paralelo da sua própria história com a história de Israel. Aí ele faz menção a essas 3 histórias. Do versículo 7 a 11, a descida do Senhor sobre o Monte Sinai para entregar as tábuas da lei. Dos versículos 12 a 14, as batalhas no tempo de Josué, logo após a morte de Moisés. E no versículo 15, a abertura do Mar Vermelho, para que assim os hebreus pudessem passar a pé enxuto, logo depois que Deus os livra da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. Ok? Essas são as semelhanças que existem do versículo 7 a 19, 30 a 45, mas essas semelhanças acabam por aqui, irmãos. Porque Davi vai narrar a forma em que Deus respondeu à sua oração para o socorro, agora de forma diferente. Você percebe que Davi não faz mais uso de nenhuma história de Israel no passado? De fato, irmão, nos versículos que nós lemos, Davi traz a ação de Deus para a sua vida, descreve, melhor dizendo, a ação de Deus em sua vida, de uma forma que se aproxima mais das experiências que de fato Davi viveu. Quem era Davi? Davi, depois dos seus anos juvenis como pastor de ovelha, lá na casa de seu pai, Jessé, Davi foi um grande líder militar. Davi foi um homem de guerra. E é isso, irmãos, que nós vamos, e é essa linguagem de guerra que nós encontramos de fato, dos versículos 30 a 45. Você percebe? Você percebe que a gente consegue perceber aqui Davi descrevendo o guerreiro, Davi descrevendo armas de guerra, Davi falando sobre combate, Davi fazendo referência a exército. Agora sim, está mais próximo das experiências que muito provavelmente Davi teve na sua vida, que Davi passou. Agora sim, dos versículos 30 a 45, a ação de Deus casa, na nossa mente muito mais com aquilo que nós imaginamos que Davi passou em toda a sua história. E aqui, irmãos, um primeiro detalhe é bastante importante. Nós podemos dividir dos versículos 30 a 45 em 2 partes. Quero que você olhe novamente para o texto. Nós podemos dividir, irmãos, esse texto em 2 partes. A primeira parte é o que Deus fez em Davi. Versículos 32 a 36. E em seguida, a segunda parte é o que Deus fez através de Davi. Os versículos 37 a 45. Você percebe essa diferença? Versículos 32 a 36 é o que Deus fez em Davi.
Dos versículos 37 a 45 é o que Deus fez através de Davi. Ok? Então, irmãos, nós vamos começar analisando essa primeira parte. O que Deus fez em Davi, versículos 32 a 36. De fato, hoje nós iremos ficar apenas com essa primeira parte. Certo? Nós iremos hoje analisar apenas aquilo que Deus fez em Davi. E aqui, irmãos, nós temos um primeiro ensino. E um ensino que é muito divulgado nas nossas igrejas. E de fato, irmãos, é um ensino bastante verdadeiro. Que ensino é esse, pastor? Antes de Deus fazer algo através de você, Deus irá realizar algo em você. Vocês já ouviram isso? Muito, pastor. Já ouviu muito isso. Pois é um ensino bastante divulgado nas nossas igrejas. E existe, irmãos, um teor de verdade nisso. Antes de Deus fazer algo através de você, Deus irá fazer algo em você. E de fato, antes de Davi se assentar no trono de Israel, Deus o preparou para isso. Você percebe? Antes do trono veio a perseguição. Antes do trono veio o deserto. Antes do trono houveram as conspirações. Antes do trono, irmãos, Davi passou por diversos perigos. Antes de Davi se sentar naquela cama confortável do seu reino, Davi dormiu no chão duro de cavernas, como a mais conhecida caverna de Adulão. Tudo isso, irmãos, seguiu um propósito de Deus para a vida do seu servo. Em tudo isso, Deus estava preparando Davi. Deus permitiu que Davi passasse por todas essas coisas para exatamente prepará-lo. E olhe para o texto, porque nós vamos responder uma pergunta. Como é que Deus preparou Davi para o trono de Israel? Porque o texto responde exatamente essa pergunta. Dos versículos 32 a 36, irmãos, nós temos a resposta dessa questão. E nós podemos, irmão, de forma resumida, entender os versículos 32 a 36 da seguinte forma: Deus fez de Davi um guerreiro completo. Deus fez de Davi um guerreiro completo. Quero que você fixe o seu olhar no texto, versículos 32 a 36. E percebe, irmãos, que de fato Davi aqui descreve várias coisas que Deus estava realizando em sua vida. Lembre-se, os versículos 30 a 45 é Davi narrando novamente como Deus respondeu a sua oração por socorro. E aqui existe a resposta. E a resposta que o texto nos dá inicialmente é que Deus permitiu todas aquelas provações para torná-lo um guerreiro completo. O que é que se espera, irmão, de um guerreiro completo? Se espera que ele tenha um grande poder de ataque? Se espera que ele seja um guerreiro habilidoso? Se espera que ele seja um guerreiro veloz para se desviar dos perigos e das adversidades? Se espera que ele seja alguém que tenha a sua couraça, a sua armadura, a sua proteção em dia, seu escudo em dia, para poder guardá-lo, segurá-lo em meio aos combates? Tudo isso, irmão, se espera de um guerreiro completo. E tudo isso Deus deu para Davi. Você percebe? Tudo isso que o pastor acabou de dizer, Deus deu para Davi. E como, pastor, Deus torna Davi um guerreiro completo? Davi responde essa pergunta em 4 cenas. 4 formas. E aí, novamente, no texto eu quero mostrar essas 4 cenas para vocês. Em primeiro lugar, Deus fez de Davi um guerreiro veloz. Os versículos são 32 e 33. Vamos ler comigo novamente? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. O aspecto que com certeza mais chama a nossa atenção é quando Davi faz referência à ligeireza
das costas. E aí ele traça um paralelo entre os seus próprios pés e essa ligeireza das costas. Mas o que é que Davi está querendo dizer aqui? A costa, irmãos, não é um animal que não seja comum. Não faz parte do nosso dia a dia. Mas era um animal que com certeza Davi conhecia bastante. Eu imagino, irmãos, Davi fugindo de Saul nos desertos de Israel e observando como este animal, a coça, se movia de forma veloz, de forma habilidosa, para escapar dos seus inimigos. Eu imagino, irmãos, Davi fugindo de Saul e se escondendo em montanhas, em rochas, em cavernas, e observando, irmãos, a capacidade que a coça tinha de pular, de saltar. E isso lhe dava habilidade para também se locomover neste terreno tão íngreme. Esta era a coça. Era o animal dotado de patas musculosas, longas, e por causa disso ela tinha uma vantagem diante dos seus predadores. Quando ela percebia o perigo, ela logo se movia com velocidade. Frise essa palavra na sua mente, velocidade. Quando a coça percebia um animal chegando perto, ela logo se movia com velocidade, escapava do perigo. E é isso, irmãos, é essa imagem que está no coração do salmista. E ele diz que Deus deu aos seus pés a ligeireza das costas. Parece expressão de nordestino, né? Ligeireza. E aqui nós precisamos entender exatamente isso. Novamente, Davi está narrando como Deus respondeu a sua oração por socorro. E qual é a forma em que Davi descreve essa resposta de Deus para a sua vida? Foi livrando dos seus inimigos? Deus livrou de imediato Davi dos seus inimigos, irmãos? Deus livrou de imediato Davi de situações adversas? Deus livrou de imediato Davi das adversidades, dos desertos, de problemas da vida, de provações? Não. Como é que Deus respondeu à oração de Davi por socorro? Permitindo que essas coisas acontecessem para que Deus, através delas, aperfeiçoasse Davi. E nesse caso, dando a Davi a velocidade para escapar das situações de perigo e de resolver problemas. Você percebe? Deus não livrou Davi de imediato dos problemas. Deus usou esses problemas para desenvolver Davi. Desenvolver o quê, pastor? Essa rapidez, essa agilidade, essa capacidade de resolver ou de escapar de forma veloz, de maneira veloz, dos desafios da vida, dos perigos da vida ou de seus inimigos. Deus faz assim também conosco. Deus faz assim também conosco, irmãos. Deus, por vezes, não nos livra de imediato dos problemas. Alguns queriam que fosse. Alguns só queriam que fosse assim. Mas Deus, irmãos, por vezes, não nos livra de imediato das vicissitudes da vida, das tribulações, dos desertos. Deus permite que nós passemos por todos eles, por todas essas coisas. E por que Deus faz isso? Para desenvolver algo em nós. Para desenvolver, irmãos, em nós a habilidade de resolver de forma hábil, de forma rápida, de forma veloz os problemas. Para estar atento aos perigos que se aproximam e a gente reagir com maior rapidez, com maior velocidade.
para a gente ficar mais atento e conseguir fugir e conseguir escapar de problemas futuros. Deus, às vezes, responde a nossa oração por socorro exatamente assim, permitindo o problema para nos desenvolver, para nos dar maior velocidade, atenção, agilidade. Em segundo lugar, irmãos, Deus fez de Davi um guerreiro habilidoso. Perceba aí o versículo de número 34. Deus fez de Davi um guerreiro habilidoso. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. E aqui, irmãos, nesse texto nós temos uma referência ao arco de bronze. Você já conhece esse instrumento de guerra, o arco. É o instrumento utilizado para atirar. Tirar o quê? É o famoso arco e flecha. E aí, irmãos, nós precisamos entender um pouco desse instrumento de guerra, porque ele, nos tempos antigos, era bastante valorizado. E ele era valorizado exatamente por essa capacidade que ele tinha de atingir o inimigo, mesmo que ele estivesse distante. O arco, irmãos, e a flecha tinha essa vantagem. A gente podia derrotar os nossos inimigos, mesmo que eles estivessem longe, ou enfraquecê-los antes que eles chegassem bem próximo, bem perto. E é por isso, irmãos, que esse instrumento foi valorizado nos tempos antigos. Entretanto, irmãos, nós estamos diante de um instrumento de guerra também muito difícil de ser utilizado. Muito difícil de ser utilizado. Não faz muito tempo que eu ouvi alguém comentando da dificuldade que é para se usar o arco olímpico. A gente sabe que tem uma modalidade nas Olimpíadas, que é o arco, né? Tiro ao arco. E aí, essa pessoa estava comentando a dificuldade. Não era um negócio assim fácil. De fato, é algo que requer bastante prática, bastante habilidade. O uso da técnica correta envolve, irmãos, também até a questão da postura. Tem uma postura certa para se utilizar o arco. Envolve até questão de respiração. Imagine, irmãos, o que é que passa na cabeça do guerreiro, né? Técnica certa, a força necessária para isso, a postura, respiração, além, obviamente, de uma boa mira. Isso, o arco olímpico. Imagine o arco de bronze. Devia ser ainda mais complicado de se utilizar o arco de bronze. E é por isso que Davi faz menção a isso. Davi, ele pega o instrumento mais difícil para dizer como Deus adestrou as suas mãos para o combate. Qual é o mais difícil que tem? É o arco de bronze. Então, esse é o exemplo que eu vou usar. Deus adestrou as minhas mãos de tal forma que Ele me deu a capacidade de vergar o arco de bronze. Além disso, irmão, nós estamos falando de um instrumento bastante pesado. Então, era força. Era músculo mesmo, não era só mira, não é só respiração correta, não era só técnica correta, não é só postura certa, era músculo mesmo. E é isso, irmãos, que Deus fez com Davi. O que Davi está dizendo aqui? Não é qualquer pessoa que tinha habilidade para utilizar esta arma. Não é qualquer pessoa que preenchia e que sabia de todas essas técnicas para utilizar essa arma. E Deus fez exatamente isso com Davi, com o seu servo. O que Davi está declarando aqui? Novamente, versículos 30 a 45 é o quê? É Davi narrando como Deus respondeu a sua oração por socorro.
É isso que tem que estar na nossa mente. Como é que Deus respondeu? Livrando Davi dos seus inimigos? Você percebe onde é que o pastor quer chegar? Livrando Davi dos problemas? Livrando Davi dos desertos? Livrando Davi das tribulações? Livrando Davi dos percalços da vida? Não. O que é que Deus fez? Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Para quê? Para aprimorar Davi. Para desenvolver habilidades em Davi. No caso, agora, para adestrar a sua mão para o combate. Para lhe dar força, para lhe dar músculo, para lhe dar condicionamento físico, para lhe tornar um guerreiro mais preparado. Deus faz o mesmo conosco, irmãos. Deus faz o mesmo conosco. Por vezes a gente ora por socorro e Deus diz, eu vou permitir, porque eu quero desenvolver algo em você. E Deus, de fato, irmãos, por vezes permite que a gente passe por lutas, por tribulações, por adversidades, para nos aprimorar. E o aprimoramento aqui, irmãos, é nos tornar mais fortes. Mais fortes espiritualmente. Mais fortes emocionalmente. Mais fortes, irmãos, inclusive para que a gente possa fazer, que a gente possa usar recursos que antes nós não conseguiríamos. Para fazer certas coisas, a gente tem que preencher alguns requisitos. Não é só a pessoa querer usar o arco de bronze. Tem que ter a força necessária. Você percebe por que Deus permite que por vezes a gente passe por tribulação? É para desenvolver você força. Enquanto Deus permite que você adquira força, adquira capacidade, Deus vai também desenvolver em você novas habilidades, novas capacidades. Amém, amados? Prosseguindo o texto, terceiro lugar, Deus fez de Davi um guerreiro mais seguro e protegido. Nós estamos trabalhando na seguinte lógica: Deus fez de Davi um guerreiro completo. E nós estamos descrevendo as várias partes que Deus trabalhou na vida de Davi para atingir esse objetivo. Nós falamos sobre velocidade, nós acabamos de falar sobre força, e agora Deus fez de Davi um guerreiro mais seguro e protegido. Quero que você veja comigo o versículo de número 35. Diz assim: também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita a mim susteve, e a tua clemência a mim engrandeceu. Ao lado da palavra clemência, escreva isso se você puder: graça ou misericórdia. Ao lado da palavra clemência, se você puder, escreva graça ou misericórdia. Numa guerra, irmãos, assim como nas lutas diárias, o guerreiro precisa não apenas de habilidades de ataque. Você percebe isso? Um bom guerreiro não é só aquele que sabe atacar. No caso aqui, no contexto em que Davi pinta no Salmo 18, que realmente é um guerreiro de guerra militar, um guerreiro militar, melhor dizendo, o guerreiro nesses moldes não precisa não apenas saber usar bem uma espada, saber usar bem uma funda. Davi era muito hábil na funda. Saber não apenas usar bem uma lança, aqui saber não apenas usar bem um arco de bronze, mas um bom guerreiro, um guerreiro completo, e é isso que Deus está fazendo em Davi, precisa também, irmão, desenvolver certas habilidades de defesa. Ele precisa também estar com a sua proteção em dia. Ele precisa, irmãos, entender a importância da sua armadura, do seu capacete,
principalmente do seu escudo. Hoje em dia, nós costumamos dizer o seguinte, é uma expressão muito comum, outra expressão muito comum. A melhor defesa é o ataque. A gente costuma muito dizer isso, né? Quem gosta aí de futebol, te ouve comentarista futebolístico usando essa expressão o tempo todo, a melhor defesa é o ataque. Mas, irmãos, se Davi compartilhasse da mesma ideia presente em muitas das chamadas artes marciais, Davi ia pensar um pouco diferente do que nós pensamos hoje. O que é que diz algumas artes marciais, ou o que é que os alunos aprendem praticando algumas artes marciais? Antes de você aprender a atacar, você precisa aprender a se defender. Vocês não assistiram aqui na juventude Daniel San, não, né? Senhor Miyagi. Eita, pastor, o senhor foi até os anos 80 agora, hein? Sou de lá, irmãos, não parece não, mas sou de lá, viu? Antes de você aprender a atacar, você precisa aprender a se defender. Eu me lembro, irmãos, inclusive, que houve uma Copa do Mundo em que a campeã prezava prioritariamente pela defesa. Eu estou falando da Copa de 2006, tendo a seleção italiana como campeã. Seleção que priorizava principalmente a sua defesa. Pastor, tem mais exemplos nesse sentido. Na Copa do Mundo já fica mais fácil de todo mundo se situar. E aí você percebe a importância de se ter uma boa defesa, de se ter, irmãos, uma boa armadura, de se ter, irmãos, um bom escudo. E eu quero que você olhe no versículo que nós acabamos de ler, o versículo 35, como é que Davi era um guerreiro seguro e protegido. Davi descreve a sua defesa em 3 aspectos. Você percebe isso? Davi descreve a sua defesa em 3 aspectos. Davi narra aí que Deus lhe deu o escudo da salvação, em primeiro lugar. Depois, ele estava seguro à direita de Deus. E lembre-se que o lado direito do Senhor é o lado de poder e de autoridade. Então, Davi estava realmente muito seguro, ok? E Davi diz, por final, que a clemência, ou como eu disse, a graça e a misericórdia de Deus lhe engrandeceram. Então, Davi, de fato, estava completamente seguro, porque Deus lhe protegia completamente. Escudo, lado direito, a graça, a misericórdia de Deus. Agora entenda isso, irmãos. Nós temos uma noção errada sobre proteção divina. Você consegue perceber no Salmo 18 que nós temos uma noção errada sobre proteção divina? Geralmente a gente pensa o seguinte: se Deus me proteger, nada de ruim irá acontecer. Você percebe que a nossa noção de proteção divina está completamente errada? Porque eu vou repetir, irmãos, para você ter isso aqui em mente. Como é que Davi narra a proteção de Deus na sua vida? Escudo da salvação. Deus lhe deu o escudo da salvação. Ele estava protegido, o lado direito do Senhor o sustentava, o apoiava em outras traduções. E a graça e a misericórdia de Deus o engrandeceram. Mas, irmãos, olhando para a vida de Davi, na nossa perspectiva de proteção divina, nós podemos dizer que Davi estava bastante enganado. Não, Davi, Deus não te protegeu, não. Deus te deixou, foi só mesmo. Nós iríamos dizer isso. Olhando para a vida de Davi, olhando para tudo aquilo que aconteceu na sua história, nós iríamos dizer, não, Davi não teve nada disso não, Davi, você está enganado. É melhor você rever aí as suas conclusões. Mas de fato, irmãos, Davi
nos faz repensar sobre o nosso conceito da nossa segurança e na proteção que nós temos da parte de Deus. Não é porque Davi estava completamente seguro, de novo, não era só escudo, era escudo e estava lá à direita de Deus. Não era só escudo e estava lá à direita de Deus. Tinha também a graça ou a misericórdia divina. Não era porque Davi estava completamente seguro que Davi não teve problema. Teve muitos problemas. Teve um Saul perseguidor na vida de Davi. Teve um Golias, pastor, a Bíblia fala aí de mais gigantes, 5 gigantes. Pois é, irmãos, houveram gigantes para Davi enfrentar, nações inimigas de Israel, enquanto Davi era rei. Houve um Absalão traidor na vida de Davi. Então, irmãos, nós precisamos repensar aquilo que, nosso conceito sobre proteção divina. Nós, irmãos, de fato, precisamos ajustar isso. Porque a gente precisa passar uma borracha nesse nosso conceito errado e colocar esse novo. Não é porque Deus nos protege que nada de ruim vai nos acontecer. Não é isso. Proteção de vida não significa isso. O que significa, pastor? Proteção de vida, que nós estamos seguros e protegidos pelo Senhor. Conceito, irmão, de proteção divina na perspectiva do Salmo 18 é este. Desde que Deus nos protege, é quem nos protege. Não existe Saul, não existe Golias, não existe Absalão, não existe inimigo que irão nos impedir de chegar no propósito final que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus nos protege, nós somos mais do que vencedores. Pastor, vai ter lutas? Eu sei que você quer que eu diga que não, mas com certeza vai. Vai ter lutas, irmão, tem muitos desafios. Mas de fato, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o conceito bíblico de proteção de vida. Não é uma vida sem problemas, é uma vida apesar dos problemas, seguro no Senhor. Amém, queridos? Vamos avançando no texto. Em quarto e último lugar, eu disse que eram 4 cenas. Em quarto e último lugar, Deus fez de Davi um guerreiro corajoso. Veja lá. Deus está fazendo de Davi um guerreiro completo. Velocidade, força, segurança, proteção e agora coragem. Veja aí comigo o versículo de número 36. Lagar-te sob os meus pés o caminho. Os meus passos o caminho. Os meus pés não vacilaram. É interessante, irmãos, porque ainda hoje nós utilizamos muito as partes, né, os membros inferiores do corpo para descrever medo ou pavor. Pernas, pés, né? Tem algumas frases que eu reservei aqui, só como exemplos, irmãos, né? Que a gente utiliza para descrever o medo. Por exemplo, quando eu vi aquela notícia, eu senti logo uma fraqueza nas pernas. Quando eu passei por aquela rua, minhas pernas tremiam de medo. Eu estava tão assustado que eu não conseguia nem sequer mexer as pernas. Eu fiquei com as pernas bambas. Nossa, eu estava tão assustado que meus pés começaram a formigar. Eu tremi nas bases. Você percebe como até hoje a gente utiliza essas palavras, né? Os membros inferiores, pernas, pés, tal, base, né? Para descrever medo e pavor. Imagine, irmãos, a vida de Davi. Porque, de fato, muito daquilo que Davi viveu, iria fazer hoje o mais corajoso dos homens tremer de medo, ficar com as pernas bambas, não conseguir mexer os pés. Muito daquilo que Davi viveu, irmãos,
e iria fazer o mais corajoso dos homens sentir formigamento nas pernas. Fazer as suas pernas ficarem bambas. Davi teve um Golias pela frente. E você deve se lembrar aquilo que os israelitas sentiram. Quando Golias ia se apresentar diante do exército de Israel, todo mundo corria de medo, se escondia. Davi enfrentou o gigante. Davi, como ungido do Senhor, enfrentou o gigante. Irmãos, imagine aí você tendo um rei. Eu não estou falando de uma autoridade da nação, como nós temos hoje, um prefeito, um governador, um presidente que não tem muito poder, mas não é um poder absoluto sobre as pessoas. Imagine naquele tempo, irmãos, que existia alguém na nação que tinha poder absoluto sobre tudo. E essa pessoa, o rei, queria a sua cabeça. Que era a sua cabeça? Seria ou não tremer de medo, ficar com as pernas bambas. Imagine, irmãos, Davi, um rei de Israel, tendo tantos inimigos, tendo tantas nações, tendo tantos outros reis, querendo derrotá-lo, querendo destruí-lo. Você iria ou não, irmão, sentir suas pernas fumigarem? E aquilo que Davi descreve aqui, irmãos, de fato é impressionante. Porque, através daquilo que Deus realiza na vida dele, ele diz que os seus pés não vacilaram. De fato, irmãos, um guerreiro medroso, ele é um problema. Ele é um desastre para o seu exército. Você deve se lembrar do episódio do livro de Números. Uma geração inteira, a primeira geração dos hebreus que saíram do Egito, não entraram na terra prometida por quê? Por medo. E o medo gerou desconfiança. E o medo produziu desobediência. Eu sei, irmãos, que existe um lado bom no medo. Medo, entenda isso, é um mecanismo de defesa que nós temos. Mecanismo de defesa, que sentido, pastor? Para a gente não se colocar em situação de perigo de forma irresponsável. Imagine se nós não tivéssemos medo, irmãos. Quão perigosamente nós iríamos viver. Pastor, as pessoas com medo já vivem perigosamente. Pois é, irmãos, sem medo, imagine como é que seria a minha vida, a sua vida, ou a vida de muitas pessoas. A gente iria se colocar em situação de perigo de forma irresponsável. Então, existe um lado bom do medo. Só qual é o lado ruim? É o medo que nos paralisa. É o medo que não nos deixa avançar. É o medo que nos impede de viver. É um medo, irmãos, que de fato nos trava, nos segura, não nos deixa crescer. E é esse medo que Deus trabalhou na vida do salmista. Como, pastor? Como é que os irmãos acham que Deus tira o nosso medo? Ou tirou o medo da vida de Davi? Não, Deus tirou de Davi tudo aquilo que causava, tudo aquilo que gerava medo no seu coração. Não foi bem assim, não, irmãos. De novo, Deus não impediu que Davi passasse por tribulação. Você percebe? Deus não impediu que Davi passasse por problemas. Mas Deus usou essas situações para desenvolver Davi. Desenvolver o que em Davi, pastor? No caso agora, coragem. A cada dificuldade nova, a cada batalha nova, a cada desafio novo, Deus dava mais firmeza, mais coragem, mais esperança, mais fé ao coração do seu servo. Eu preciso repetir, irmãos, Deus faz o mesmo com as nossas vidas. Deus faz o mesmo conosco. Pastor, eu não entendo por que tanta luta. É porque Deus quer que você desenvolva mais coragem, mais fé, mais firmeza, mais confiança. Então, irmãos, em resumo, o que é que nós podemos dizer olhando para os versículos 32 a 36? O que é que nós podemos dizer
sobre a ação de Deus, a resposta do Senhor à oração do salmista no versículo de número 6. Deus impediu que Davi passasse problemas? Não. Mas Deus permitiu que Davi vivesse tudo aquilo que ele viveu para desenvolver nele velocidade, habilidade, força, segurança, coragem, tornando um guerreiro mais completo. Irmãos, nós estamos diante de um ensino muito claro do Senhor para as nossas vidas. E aqui eu caminho para o final dessa mensagem. Existe, irmãos, um ensinamento muito precioso de Deus para nós nessa noite, através desse texto. Porque, irmão, de fato, Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu a oração do salmista. O salmista clamou por socorro. Deus ouviu. E Deus, irmão, de fato ouve as nossas orações quando nós clamamos pela sua ajuda, pelo seu livramento, pelo seu socorro. O problema, irmãos, não é se Deus responde ou não. É se nós percebemos a resposta e o agir de Deus em nossas vidas. Porque, olhando para muitos que estão ao nosso redor, nós por vezes não percebemos Deus agindo. Pastor, eu estou orando para Deus por socorro. Estou passando por uma situação difícil, pastor. Estou orando para o Senhor por livramento. E Deus não está me respondendo. Irmãos, Deus por vezes está e você não está percebendo. Não, pastor, os problemas continuam. Pois essa é a resposta de Deus para a tua vida. Não, pastor, as aflições permanecem, pois essa é a resposta de Deus para a tua vida. O problema é que aquilo que você quer se livrar não é aquilo que Deus quer livrar você. Por vezes, irmãos, Deus não quer inicialmente, de forma imediata, nos livrar dos desertos. Deus quer usar os desertos que nós passamos para nos livrar de outras coisas. Você percebe isso? Não, pastor, eu não percebi. Deus, irmãos, por vezes permite a adversidade em nossas vidas para nos livrar das nossas demoras em resolver algumas questões que são urgentes, são importantes para nós. Deus quer nos dar velocidade nas nossas ações, nas nossas decisões. Deus quer nos livrar das nossas inércias. Me permita essa expressão. Da nossa falta de ação, quando a gente precisa agir. Deus quer te tornar alguém mais veloz, capacidade mais rápida de enfrentar os problemas, de resolver os problemas e de fugir de situações que você já sabe que são perigosas e não agir, irmão, diante delas como se nada estivesse acontecendo. Fuja, corra, seja hábil, se volte para Deus. Corra velozmente para a presença do Senhor. É isso que Deus quer desenvolver em você. E é da sua demora que Deus quer lhe livrar. E Deus irá utilizar tudo. Inclusive os desertos da adversidade para livrar de você disso. Deus, irmãos, por vezes quer nos livrar da nossa apatia. Me permita essa expressão, irmãos. Da nossa falta de vontade, de, às vezes, de golpear, de atacar situações que a gente sabe que não deveriam permanecer em nossas vidas. E a gente trata aquilo como se fosse algo natural, ou como se fosse o nosso amigo. Enquanto Deus quer que a gente vá para cima, que a gente vá para o combate, que a gente ataque essas coisas, e que a gente tenha força para tal. É por isso que Deus permite, por vezes, provações, dificuldades em nossas vidas. Para te dar músculo, para te dar musculatura, para te tornar alguém mais forte. Para exatamente atacar essas coisas. Você percebe isso no texto? Deus, irmãos, por vezes não nos livra do deserto para nos livrar, irmãos, da nossa falsa impressão de que nós sozinhos damos conta. Você sozinho não dá conta. Você precisa da proteção de Deus. Pastor, eu sempre soube, eu sei que eu preciso da proteção de Deus. Pois me responda por que você, por vezes, ou porque nós, por vezes, agimos como se não precisássemos. Pastor, não estou entendendo. Se você, de fato, tivesse a consciência de que você precisa da proteção de Deus, você não iria tratar
de forma tão normal, passar dias sem orar, sem buscar ao Senhor em oração. Se você de fato entendesse que você precisa da proteção de Deus, você não iria tratar assim de forma comum, passar dias sem ler a Bíblia. Não valorizar o culto público na comunhão dos santos. A gente diz com a boca que a gente precisa da proteção do Senhor, mas a gente age de forma diferente, como se a gente não precisasse, porque a gente não tem buscado. E Deus permite, irmãos, provações nas nossas vidas. Deus não nos livra da provação, para nos livrar, irmãos, dessas práticas que são nocivas para nós, para que a gente possa entender que a gente só tem segurança espiritual no Senhor e que nós precisamos constantemente dele. Nós precisamos do escudo da salvação de Deus. Sem ele nós estamos vulneráveis às adversidades da vida. Nós precisamos, irmãos, que Deus nos coloque do seu lado direito, do seu lado de poder, do seu lado de autoridade. Nós precisamos, irmãos, que o Senhor nos cubra com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós precisamos da proteção divina. E Deus nos corrige. Deus corrige essas nossas práticas nocivas, enquanto Ele nos permite passar pelo deserto. Por fim, irmãos, Deus não nos livra dos problemas. Deus não nos livra de Saul. Deus não nos livra de Golias. Deus não nos livra dos adversários. Deus não nos livra dos traidores. Para que Ele possa nos livrar através dessas coisas. Dos nossos medos. Das nossas desconfianças. Da nossa falta de fé. Porque Ele quer desenvolver coragem nos nossos corações. Como é que Deus respondeu a oração de socorro por Davi? Permitindo. Não é do problema que eu vou te livrar. Eu vou te livrar de você mesmo. Eu vou te libertar de suas práticas pecaminosas. E eu vou usar esses problemas para alcançar este fim. Porque eu quero tornar de você um guerreiro completo. Veloz, forte, protegido, corajoso. Que Deus faça isso, irmãos, conosco. Deus faça isso em nossas vidas. Que Deus nos torne guerreiros espirituais, guerreiros no Senhor, velozes, fortes, seguros em Deus, corajosos. Amém?